UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa de entrevistas Folha UOL no estúdio aqui em Brasília. Eu sou Júlia Scheib, repórter da Folha, e estamos aqui hoje com o deputado federal Alessandro Molon, líder do PSB na Casa. Até essa semana, o deputado liderava a oposição na Câmara. Aqui ao meu lado está o repórter Guilherme Mazieiro, repórter do UOL. Bom, deputado, obrigada pela presença. Vamos começar, então, falando sobre as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, o presidente chamou a população para participar das manifestações do dia 15 de março, que tem como bandeira, enfim, algumas bandeiras contra o Congresso e contra o STF. Como o senhor avalia essa atitude do presidente? O senhor acha que ele incita a população contra o parlamento? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Júlia, a você pelo convite, ao Guilherme, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversar com os internautas, conversar com os leitores da Folha, do UOL. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Sim, eu considero que é muito grave o que o presidente Bolsonaro vem fazendo, que é, na prática, incitar a população contra as instituições brasileiras, contra o Congresso e contra o Poder Judiciário. O sistema, o regime político em que só um poder manda, em que só uma pessoa tem todo o poder, chama-se ditadura e não democracia. O que nós queremos no Brasil é uma democracia e não uma ditadura. É claro que as pessoas têm o direito de irem para a rua, manifestar-se e defender os pontos em que acreditam, mas o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, incitar que as pessoas vão para emparedar o Congresso e o Judiciário numa tentativa de se sobrepor aos demais poderes é algo muito perigoso e eu tenho uma grande preocupação com o que temos pela frente no Brasil. Deputado, o presidente ele começou a encampar essas manifestações após um áudio vazado do general Heleno, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, em que é possível ouvir ele dizer que o Congresso chantageia o governo. Como que o senhor mede essa declaração? E, assim, o senhor é da oposição. Tem chantagem do governo, do Congresso contra o governo? Bom, em primeiro lugar, o presidente disse em Roraima que colocaram a faca no pescoço dele no próprio gabinete dele. Ele deveria dizer quem fez isso. Dar os nomes das pessoas que fizeram isso. Qual foi a chantagem que foi feita contra ele? Por que ele não vem a público dizer e denunciar qualquer ato ilícito que tenha sido praticado contra ele? Essa é a primeira pergunta. A segunda observação é, ele não está incitando manifestações apenas nesse ano. Já no ano passado, por diversas ocasiões, ele procurou jogar a população contra as instituições. Vocês devem se lembrar de um vídeo que ele divulgou no perfil dele, depois disse que foi o filho desmentiu, em que as instituições todas, o Congresso, os partidos, o Supremo, a imprensa, a Igreja, a CNBB, a OAB, todos eram tratados como hienas que atacavam um leão, que seria ele. É muito grave, quer dizer, é um comportamento reiterado do presidente que demonstra a todo instante não acreditar na democracia. Sobre essa questão da chantagem, seria muito bom que ele viesse a público e dissesse se alguém o está chantageando e como, e denunciasse. Por que ele não faz isso? Qual é o efeito prático, o senhor acha, dessas declarações dele? Elas tensionam a relação com o Congresso? Os partidos de oposição e até mesmo os partidos de centro devem tomar uma atitude ou mesmo procurá-lo? Não a oposição, mas, enfim, o senhor acha que deve haver um movimento no sentido de pacificar essa relação ou é preciso mandar um recado para que ele, enfim, não ataque mais o Congresso, já que é assim que o senhor avalia? Na minha opinião, o Congresso já errou mais de uma vez em não ter demonstrado com firmeza que o presidente ultrapassou os limites a que poderia chegar. Ele já ultrapassou esses limites. Ele já foi além do que poderia fazer. E o Congresso erra ao passar a mão na cabeça do presidente. Na minha opinião, o Congresso já deveria ter deixado claro para o presidente da República que não aceita esse comportamento de quem quer desmoralizar todas as instituições para tentar afirmar o seu próprio poder. E, além disso, isso gera instabilidade política no país, e isso gera desconfiança. O Brasil teve uma perda recorde de investimentos estrangeiros esse ano.
Quem é que vai investir num país cujo presidente diz que as eleições que ele venceu foram fraudadas? Quem é que pode levar um país que tem um presidente desses a sério? É muito grave o que está acontecendo. Ele levantar suspeitas sobre as eleições que ele ganhou. Como ele teve acesso a essa informação de que houve fraude? Desde quando ele sabe disso? Quem fraudou? A mando de quem? Por que ele não denunciou isso às instituições a quem cabe investigar isso? Por que ele não procurou o TSE? Por que ele não procurou o Procurador-Geral da República e pediu que fosse aberto inquérito? Como ele teve acesso a essas informações? Esse é um comportamento totalmente inadequado para o presidente da República. Então, isso gera uma enorme instabilidade. O mundo já está passando por um momento muito difícil causado pelo coronavírus. O mundo inteiro tentando reagir e se adaptar à grave crise econômica que se avizinha no planeta. E o presidente da República, em vez de tentar acalmar os ânimos, serenar as relações e pensar medidas econômicas para proteger o emprego e a vida dos brasileiros, fica gerando instabilidade, levantando suspeitas, fazendo denúncias sem qualquer informação e criando tensão com os outros poderes. Aonde ele quer chegar com isso? Ele quer produzir o caos? Por quê? Porque ele imagina que no caos ele vai reinar absoluto, soberano? É esse o plano? É muito preocupante. Duas perguntas em cima da fala do senhor. Primeiro, o senhor acha que ele quer criar uma cortina de fumaça para, eventualmente... Alguns colegas do senhor dizem que ele gera o caos justamente para criar uma cortina de fumaça para esconder resultados negativos na economia. Essa é a primeira. E a segunda é, o senhor disse que o Congresso precisa mostrar para ele que ele ultrapassou os limites. O presidente disse nos últimos dias que sofreu uma fraude, enfim, que as eleições de 2018 foram fraudadas e que ele tem provas de que ele ganhou, sim, a eleição no primeiro turno. O que a oposição vai fazer? Vocês vão chamar o presidente a se explicar? Vocês vão cobrar provas? Vocês vão questioná-lo na justiça? Digo, uma medida prática para confrontá-lo. Perfeito. Em primeiro lugar, sim, ele usa esse expediente de criar cortinas de fumaça, mas esses expedientes não são apenas isso, né? Quer dizer, são sinais também preocupantes de para onde ele quer conduzir o país, né? Por exemplo, essa suposta denúncia de fraude nas eleições. O que me espanta é por que razão alguém que pudesse fraudar as eleições contra ele fraudaria pela metade? Fraudaria para, ao final, ele ganhar? Que fraude é essa? Por que essa fraude, se foi praticada, não foi praticada por inteiro, e sim pela metade? Isso é uma coisa que desafia até a própria inteligência das pessoas, né? Como é que alguém pode imaginar que a eleição foi fraudada para derrotá-lo, mas mesmo assim ele ganhou? Então foram incompetentes na fraude? Será que é isso? Então, são cortinas de fumaça para esconder o péssimo resultado do Brasil na economia no ano passado. O PIB, o crescimento do PIB de 1,1%, foi abaixo de todas as expectativas de um ano em que se apostava em 2,5%. O governo diz que a solução para aquecer a economia brasileira são reformas. Não manda nenhuma reforma para a Câmara. A única proposta enviada e que foi aprovada, por sinal contra o nosso voto, porque consideramos a proposta exageradamente cruel com os que trabalham mais e ganham menos, que foi a proposta da reforma da Previdência. Defendíamos, sim, uma reforma da Previdência, mas não essa que foi aprovada, mas essa foi a única mandada pelo governo. Onde está a reforma tributária? Tem 1 ano e 2 meses que o senhor Paulo Guedes é ministro da Economia. Até hoje ele não conseguiu preparar uma proposta de reforma tributária. Por que o governo foge do tema reforma tributária mais do que o diabo foge da cruz? Porque o governo não tem coragem de taxar os super ricos? Porque esse é o lado que o governo escolheu? O lado dos banqueiros, dos grandes proprietários de grandes empresas, dos grandes proprietários rurais, e fazer uma reforma tributária significa ter que cobrar mais deles e menos da classe média e dos trabalhadores das classes populares. Então, o que é que o governo pretende fazer para recuperar a economia? Os Estados Unidos anunciaram uma série de medidas. O Banco Central inglês abaixou em 0,5% a taxa de juros. O que é que o Brasil fez? Mandou uma lista de projetos que já estão na Câmara pedindo para serem votados. Mais do mesmo.
O governo deveria, ao contrário, nesse momento, propor a suspensão do teto de gastos, uma suspensão temporária para o Brasil fazer frente à crise, apostar em investimento público, especialmente em infraestrutura, obras intensivas em mão de obra, como, por exemplo, saneamento básico, que é fundamental para a saúde das pessoas, para economizar recursos depois na saúde de pessoas que ficam doentes por falta de saneamento. É uma medida importante para o meio ambiente, para despoluir, e gera emprego e renda. É preciso uma suspensão temporária desse teto de gastos, que já foi votado de forma equivocada quando foi aprovado, porque não previa a necessidade de, em eventuais momentos, ter iniciativas anticíclicas. O governo não está propondo isso, não está discutindo isso, não se fala em investimento público. Como é que a economia vai se aquecer se não houver demanda? Se as pessoas não tiverem dinheiro no bolso para comprar, como é que a economia vai se aquecer? Então, é um governo que não sabe o que fazer com a economia. É um governo incompetente, que não tem projeto para o Brasil e que tenta distrair a população com um humorista distribuindo banana para os jornalistas e coisas desse tipo. É uma tragédia para o país que, num momento tão grave do planeta e da sua história, esteja à frente do país alguém que não tem a menor condição de conduzir o país. Sobre convocar o presidente, infelizmente, a separação de poderes não nos permite convocá-lo para prestar esclarecimentos, como você sabe, e já tínhamos falado disso, mas nós podemos sim cobrar das instituições, e vamos cobrar ao Procurador-Geral da República, a presidente do TSE, que exige explicações do presidente. Como é que ele pode fazer uma denúncia tão grave como essa e dizer que em breve vai apresentar mais dados? Ele está, então, escondendo da justiça informações sobre uma fraude que ele tem. Há quanto tempo ele tem essas informações? Quem deu para ele essas informações? Quem praticou a fraude? A mando de quem? Pago por quem? Com que interesse? Ele tem a obrigação de deixar isso claro, porque ele está colocando em suspeita o próprio sistema eleitoral brasileiro. É gravíssimo isso. Quer desacreditar agora o judiciário? Tenta desacreditar o Congresso com as manifestações e o judiciário levantando suspeitas de fraudes no TSE? Que história é essa? Deputado, o senhor, como líder, circula ali na cúpula da Câmara e do Congresso. Por que o senhor acha que faltou essa resposta mais enérgica? É um receio de que isso infle as manifestações? Alguma conivência com esses abusos, como o senhor chama, do que o presidente vem cometendo? Eu acredito que é uma aposta equivocada de que, para não permitir uma escalada dos ânimos, o Congresso não deve reagir, deve conversar. No meu entendimento, é um equívoco, porque nas relações chega um momento em que você tem que demonstrar o limite. O limite tem que ser claro. E, infelizmente, o Congresso não tem feito isso, no meu entendimento. Tem passado a mão na cabeça do presidente. O presidente ataca publicamente as instituições e os líderes do Congresso que dialogam com o presidente vão conversar com ele privadamente. Ele não faz nenhum meia-culpa e fica o dito pelo não dito, as coisas ficam do mesmo jeito e o próximo ato é sempre um ato mais grave. Eu considero que é uma aposta equivocada na não reação, imaginando que ela pode resolver. No meu entendimento, isso, para uma pessoa como Jair Bolsonaro, significa um sinal verde para continuar avançando. É um equívoco. Só voltando ainda nesse tema, o presidente Rodrigo Maia, recentemente, disse que não se deve jogar lenha nessa fogueira do Bolsonaro, porque pode aumentar o número de pobres no Brasil. Isso seria ruim para o país, para a economia. E que o governo Bolsonaro é responsável pelo PIB de 1,1% que a gente teve no ano passado, que não era um resultado projetado inicialmente. Como que a oposição ajudou o país, de maneira geral, na economia? A oposição que o senhor liderava dentro da Câmara, a oposição foi efetiva contra essas medidas radicais do governo Bolsonaro, as medidas econômicas do governo Bolsonaro? Como que o senhor avalia o papel da oposição junto com esse reflexo do PIB de primeiro ano do governo Bolsonaro? Bom, considero que a oposição teve um papel muito importante, primeiro, para impedir retrocessos gravíssimos que o governo queria implementar e que não conseguiu graças à atuação da oposição. Eu poderia citar vários exemplos de projetos mandados pelo Poder Executivo que foram impedidos pela oposição. No campo da Previdência, por exemplo, nós conseguimos retirar da proposta do governo a capitalização, que era o sonho do ministro Paulo Guedes e o coração do projeto da reforma da Previdência. Por isso, até eles tentavam chamar a reforma da Previdência de nova Previdência.
Era uma previdência capitalizada. Essa mesma que levou o Chile a esse desastre que leva milhões de pessoas às ruas toda hora no Chile, porque as aposentadorias lá são cerca de 30%, 40% do salário mínimo. As pessoas não conseguem viver com o que ganham de aposentadoria nesse sistema de capitalização que Paulo Guedes queria trazer para o Brasil. E se não fosse oposição, ele teria sido aprovado no ano passado. E nós nessa crise, imagina, os brasileiros nessa crise tendo a sua aposentadoria dependendo dos rendimentos da Bolsa de Valores, que está caindo seguidamente, porque na capitalização os rendimentos muitas vezes são de fundos de pensão que aplicam seus recursos na Bolsa de Valores. Então nós protegemos a economia, o futuro, a aposentadoria de milhões de brasileiros que vão ter uma aposentadoria graças à oposição. Por exemplo, eu poderia citar medidas em outros campos, anistia a desmatamento, a tentativa de liberar o porte de arma para quem quer que seja, nós conseguimos evitar isso. Então, a oposição, primeiro, conseguiu impedir muitos retrocessos. Segundo, nós conseguimos, quando não impedir retrocessos, reduzir os danos, como é o caso da reforma da Previdência ao tirar o BPC, o trabalhador rural, ao mudar a fórmula de cálculo da aposentadoria, que estava errada, e foi graças a uma observação minha na Comissão de Reforma da Previdência que a fórmula foi modificada. Graças a uma emenda do PSB, nós conseguimos, do meu partido, conseguimos reduzir de 20 para 15 anos o tempo mínimo de aposentadoria. Foi uma outra grande vitória da oposição. Então, primeiro, nós impedimos muitos retrocessos. Nós conseguimos reduzir danos naquilo que não conseguimos impedir. E nós conseguimos aprovar algumas medidas importantes para o país e votamos a favor quando entendíamos que era importante votar a favor. Eu vou dar um exemplo aqui também de uma proposta que nós apresentamos agora para o Brasil. Nós temos uma proposta de reforma tributária. O governo não tem, mas a oposição tem. Está protocolada lá na Comissão Especial. Uma proposta de reforma tributária inteira. O que ela faz? Ela reduz os tributos para 80% dos brasileiros. 80% vão pagar menos. 17% dos contribuintes vão pagar a mesma coisa que pagam hoje em dia. Não perdem nem ganham. E 3% dos contribuintes vão pagar mais do que ganham hoje. Pessoas que ganham mais do que R$40 mil por mês. Com essa reforma tributária, nós vamos desonerar a classe média e os trabalhadores e fazer os super ricos pagarem mais. Qual é o resultado fiscal da reforma tributária? É impacto zero. Nem perde receita, nem ganha receita. Vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Mas taxando mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Por que o governo não coloca isso para votar? Porque o governo não quer mexer com os super ricos. Esse é o lado que o governo escolheu, a proteção dos super ricos e não a classe média e os trabalhadores. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O senhor citou agora algumas ações da oposição, mas ainda assim a oposição e a esquerda são alvo de críticas de pessoas que fazem parte desse grupo, justamente por não confrontarem o Jair Bolsonaro da forma como eles gostariam. Alguns citam o problema da falta de união entre as esquerdas. O senhor está satisfeito com a oposição que vocês têm feito ao presidente Jair Bolsonaro? Há algo a mudar? Passa justamente pela falta de união das esquerdas, justamente para se unirem e, enfim, confrontarem o presidente de uma maneira mais incisiva? Veja, eu sempre acho que a gente pode melhorar. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente sempre pode fazer mais. Esse é o nosso esforço constante, né? Num momento caótico como esse que o Brasil vive, graças a um governo completamente desorganizado e sem projeto para o Brasil, a oposição tenta apresentar uma visão de país alternativa e responder a esse método que é um caos. Os próprios jornalistas têm dificuldade de cobrir o Congresso porque não sabem o que será do seu dia, o que é que vai surgir. Ora o governo fala em acabar com a tomada de Três Pinos. Ora, o governo fala em tirar a cadeirinha de criança do banco de trás do carro. O mundo desmoronando e o governo
no mundo da Lua. O presidente está no mundo da Lua, o ministro Paulo Guedes está no mundo da Lua. Então, é um desafio enorme para a oposição. Sobre união, nós sim temos votado unidos quando se trata de impedir retrocessos contra os quais nós temos acordo. Agora, dentro da oposição, há nuances, há várias visões. Eu diria claramente, o PSB, por exemplo, que é o meu partido, pelo qual posso falar como líder, é um partido que não vota contra qualquer coisa que venha do governo só porque é do governo. Se o governo mandar uma proposta que nós consideremos correta, nós votaremos a favor. Já votamos a favor. Vou dar um exemplo de uma pauta que o governo anuncia que, na nossa opinião, é importante e é correta. Desburocratizar. Essa é uma medida correta. Então, medidas do governo que desburocratizem terão nosso apoio. Não é porque é do governo que a gente deve ser contra. Então, esse é o tipo de oposição que o PSB quer fazer. Uma oposição que pensa no Brasil em primeiro lugar, não coloca o partido ou os objetivos partidários acima dos interesses do Brasil. Nós não fazemos isso. Quando o que está em jogo é o Brasil, nós votamos a favor do Brasil. Quando nós entendemos que alguma coisa é ruim para o Brasil, nós votamos contra o projeto porque é ruim para o Brasil. Então, o nosso compromisso é com o país. O nosso compromisso não é com um projeto partidário. Então, há nuances. Essa é a posição do PSB, partido pelo qual posso falar agora. Há setores da oposição que falam sobre a necessidade de começar a falar em impeachment, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que chegou a hora de falar sobre um eventual pedido de impeachment do presidente, diante das últimas declarações dele, que são polêmicas, enfim, que atacam o Congresso, conforme o senhor disse, e outras, ou não, ainda é cedo? E é outro contexto, mas a esquerda passou por um impeachment recente com o governo Dilma. Sim. Primeiro, em relação a essa questão do impeachment, o impeachment é um processo que ele é jurídico-político. Então, para que se tenha um impeachment no país, é preciso, de um lado, ter materialidade de um crime de responsabilidade. Ele precisa estar claramente configurado para que você possa apresentar uma denúncia. Mas, por outro lado, é preciso que haja uma convicção política de que o país precisa disso. Haja apoio dentro do Congresso e fora do Congresso, na sociedade, para que isso ocorra. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, por diversas vezes, se não ultrapassou os limites da legalidade, quase o fez. Eu acho que uma série de comportamentos dele, na minha opinião, podem ser interpretados como crime de responsabilidade. Mas não há, seja no Congresso, seja no país, um entendimento de que o país precisa de um processo de impeachment agora. Esse entendimento não é majoritário. Sim, na base da oposição, nos nossos eleitores, as pessoas esperam e cobram isso da gente há muito tempo. No entanto, é preciso considerar esse ambiente que há no Congresso e que há na sociedade e pensar num processo dessa gravidade com começo, meio e fim. Pensar como se começa isso e como isso termina. E também não correr o risco de iniciar um processo como esse e terminar o processo dando mais força a um presidente da República que sonha em implantar um regime autoritário. Então, é preciso ter responsabilidade para não fazer nada que possa gerar uma instabilidade maior no país e, ao fim e ao cabo, ser pior para o Brasil. Sobre a oposição ainda, o senhor pontuou a atuação da oposição em alguns temas, como previdência, questão de armas. Mas a gente sabe que esses temas também tiveram uma atuação forte do Centrão, um grupo que é majoritário e liderado pelo presidente Rodrigo Maia. Quem é mais eficaz no confronto ao Bolsonaro? A oposição ou o Centrão? Quem coloca mais limite ao governo? Veja, a oposição ela tem o tempo inteiro a tarefa de se contrapor ao governo e mostrar alternativas ao governo. Quando o governo propõe alguma coisa que seja boa, no meu entendimento, a oposição tem o dever de apoiar e, nesse momento, mostrar que ela não quer o pior para o país, ela quer o melhor para o Brasil e, portanto, naquele caso, apoia uma proposta do governo. Agora, a oposição é minoritária. A oposição não tem a maioria das cadeiras na Câmara nem no Senado. Então, quando ela não conta com o apoio dos partidos de centro, ela não consegue, por si só, impor uma derrota ao governo. A oposição é refém do Centrão? Não. A oposição tem a sua agenda própria, ela simplesmente não tem a maioria das cadeiras da casa. E, por isso, muitas vezes, ela politicamente precisa se articular com outros partidos para conseguir aprovar suas pautas ou derrotar as iniciativas do governo. O problema
é que a agenda econômica do governo é a mesma agenda econômica dos partidos de centro. E aí, nesses casos, nós não conseguimos vencer. O exemplo disso é a reforma da Previdência. O que é que foi aprovado no Congresso no ano passado do governo? A sua agenda econômica. Mas essa agenda econômica não é só do Bolsonaro e do Paulo Guedes. É do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Rodrigo Maia e do Centrão. Então, com relação a esses assuntos, nós temos, sim, um número menor de deputados e não conseguimos barrar. Infelizmente, obstruímos, que é um instrumento legítimo da oposição, mas, infelizmente, a gente não consegue impor derrotas quando o Centrão e o governo se unem em torno dessa agenda econômica liberal que está fracassando. E aqui os partidos de centro se enganam, porque eles são sócios desse fracasso do PIB também. Quem apostou nessa agenda também está saindo perdendo. A agenda do governo é ruim, mas não foi só o governo que disse que aprovar a reforma da Previdência resolveria os problemas do Brasil. Vários partidos de centro e líderes do centro na casa e de partidos de direita defenderam isso. E onde está o resultado? É claro que a responsabilidade maior é do governo, mas não tenhamos dúvida, o Centrão que apoiou essa política econômica, que disse que Paulo Guedes estava certo, que o que ele mandasse seria aprovado, é sócio desse fracasso. E não vai poder chegar nas eleições de 22 e colocar essa culpa só no governo, dizer nós não temos nada com isso, porque essa foi a agenda deles. É claro que o responsável maior é o presidente da República, mas o Centrão apoiou essas pautas e está apoiando essas reformas e vai acabar sócio do fracasso econômico que está se abatendo do Brasil, infelizmente. Então, o senhor acha que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM, tem sua parcela de culpa no resultado a agenda que o presidente Rodrigo Maia defende para a economia do país é a mesma agenda que o ministro Paulo Guedes defende. Eu até agora não vi nenhuma diferença importante. Portanto, a economia que está fracassando, que é do Paulo Guedes, até agora foi apoiada também pelo presidente Rodrigo Maia. Ontem, no Colégio de Líderes, eu disse, está errada essa agenda. Nós temos que estimular a demanda. Vamos fazer uma comissão geral aqui na casa para ver como o país sai disso. Porque os partidos que têm apoiado o governo na pauta econômica também têm a sua responsabilidade de não cobrar outras medidas. Agora estão achando que vai ser a reforma administrativa que vai produzir resultado. Como é que a reforma vai produzir a confiança nos investidores? Isso vai salvar a economia brasileira. O investidor, ele investe, não é só quando ele tem confiança. Claro, ele precisa ter confiança, mas ele investe quando tem demanda. O dono da padaria, ele só compra outro forno e só contrata mais padeiros quando a venda de pães cresce. Se a venda de pães ficar estável, ele não vai, por confiança, comprar mais um forno e contratar mais 2 padeiros, porque ele acha que as pessoas vão comprar mais pão. A venda de pão precisa crescer. Então, a demanda tem que ser estimulada no país. Como é que se estimula a demanda? Tem que ter investimento público num momento como esse. Tem que ter obra, porque é intensiva em mão de obra. Por isso eu falava do saneamento básico. Se o governo não fizer a sua parte, a economia não vai decolar. Não adianta insistir nisso. O Brasil vai entrar em recessão. Então, as reformas são importantes? São importantes. Mas agora elas não vão resolver o problema. É preciso medidas de curto prazo para enfrentar esse problema. E eu não estou vendo da parte do governo ou da parte do Centrão, por exemplo, na Câmara, essa clareza. Continua a insistência nas reformas. São as reformas. A reforma tributária ela pode ter um impacto. Por quê? Se ela desonerar a classe média e os trabalhadores das classes populares, se eles pagarem menos impostos, a gente vai começar a ver as pessoas com mais dinheiro. A classe média vai ter mais dinheiro para comprar. As classes populares vão ter mais dinheiro para comprar. Você começa a aquecer a economia. A reforma tributária tem um impacto muito mais rápido do que uma reforma administrativa, que vai servir para mudar as regras de contratação dos futuros servidores. O que o ministro Paulo Guedes falou que é a solução para o Brasil? Uma agenda que está lá na Câmara parada. É mais do mesmo. O mundo inteiro está tomando medidas diferentes, porque o momento é diferente, porque o momento exige, e o ministro Paulo Guedes continua no mundo da lua. A PEC emergencial, que aciona gatilhos para medidas de ajuste fiscal, o senhor também não acha que ela é pode ser uma solução para esse momento? Eu acho que ela pode ser debatida, mas eu acho que ela não é a solução para um momento como esse. O governo devia propor a suspensão do teto de gastos. O governo devia pedir licença ao Congresso,
Ou mandar créditos extraordinários, que é uma outra saída. Mandar um pedido de crédito extraordinário, porque se ele é extraordinário não entra no teto de gastos, nós poderíamos aprovar esses créditos extraordinários para obras no país, investimento público. É preciso tomar uma medida de emergência. O país vai entrar em recessão desse jeito. Olha o que está acontecendo com a Bolsa. Olha o que está acontecendo com o dólar. Olha o crescimento que a gente teve. Crescimento baixo, dólar alto, o pior cenário para o país. Então, se o governo não agir, se o governo não tiver uma proposta clara e rápida, o Brasil vai entrar em recessão. Acho que a gente pode falar mais de eleições também. Como que o PSB se organiza para as eleições deste ano? O foco nas capitais, a bandeira que o partido vai carregar, é de oposição ao governo Bolsonaro? Como que vai ser feito essa estruturação? O partido é um partido claramente de oposição ao governo Bolsonaro. Eu liderei a oposição até há pouco. No primeiro ano do governo Bolsonaro, esse foi um gesto muito claro do partido de querer se posicionar como oposição ao governo, embora, na verdade, quem nos coloque na oposição é o eleitor. Porque quando nós perdemos a eleição e o adversário ganha, na verdade, o eleitor nos escolheu como oposição e não como governo, né? Então é preciso respeitar essa vontade do eleitor e funcionar como uma oposição competente, séria, responsável, propositiva, honesta, leal, porque eu acho que é fundamental ser leal mesmo quando você é oposição, né? Quer dizer, apontar os problemas, procurar corrigir os problemas. Eu dou como exemplo essa fórmula de cálculo da reforma da Previdência, que foi corrigida pela equipe do ministro Paulo Guedes, apontado por mim, que sou um deputado de oposição. Se apostasse no quanto pior, melhor, não teria falado nada, né? Mas não é bom isso para o país, não é justo com as pessoas. Então, a gente mostra. Agora, nas capitais, nós vamos disputar em várias capitais. Nós temos conversado muito com o PDT, com o PV e Rede. Tem ocorrido reuniões mensais entre esses 4 partidos, que são partidos que querem apresentar candidaturas progressistas para o país nesse ano, unidos no máximo de cidades possível. Sempre começamos esse debate pelas capitais, mas haverá também outras cidades importantes do país em que essa união vai se dar. Em algumas cidades, os 4 partidos vão ter candidatos, então não é que isso seja uma camisa de força e também não é que isso impeça alianças com outros partidos de esquerda, de oposição, ou com partidos também do centro. Isso não há problema. Acho muito difícil que se faça aliança com partidos que são pilares do governo Bolsonaro, pela nossa característica como partido de oposição. O senhor não mencionou o PT na relação de partidos que o senhor citou. Sim. Vocês vão se aliar ao PT em alguma capital? É possível ou que haja... a preferência é para não ter alianças com o PT? Não é possível que haja alianças com o PT, com outros partidos de esquerda também. Isso será visto caso a caso, mas as reuniões que têm ocorrido, mensais, nessa tentativa de criar um palanque único no máximo de cidades possível, tem sido com PDT, PV e Rede, além do PSB, evidentemente. Esses 4 partidos é que têm se reunido. No meio do ano passado, o PSB, que é Partido Socialista Brasileiro, deixou o Foro de São Paulo, que é muito atacado pelo governo Bolsonaro, por partidos da direita. Qual que é o movimento que o PSB está fazendo? Saindo do Foro de São Paulo, não buscando essa aproximação tão instantânea com o PT? É para sair, desvincular um pouco essa imagem de esquerda que o PT deixou, buscar uma autonomia, tentar um caminho mais ao centro? Não, o PSB é um partido de esquerda, mas é um partido de uma esquerda moderna, arejada, que não aceita a ditadura de quem quer que seja. Não importa se a ditadura diz que é esquerda ou de direita, se a ditadura para nós não serve. O PSB nasceu com um compromisso muito claro com a democracia. Em 1947, o nome do PSB, antes de virar PSB, era Esquerda Democrática, e ele nasceu como um contraponto, na época, ao PCB, que era um partido que tinha referência na União Soviética e no stalinismo. Por isso, o lema do PSB, desde a sua fundação, é socialismo e democracia. Socialismo e liberdade. Mas, por isso, chamava Esquerda Democrática, porque nós não abrimos mão da democracia, das liberdades e garantias individuais, em nome de qualquer regime que seja. Então, nós já não participávamos de reuniões do Foro de São Paulo há muitos anos, há muito tempo o PSB não participava dessas reuniões, e nós, para que não houvesse mais dúvida, porque como constava o nome do PSB da página dessa organização, nós pedimos para que fosse retirado, formalizamos que não fazemos parte e deixamos claro que isso se dava porque nós condenamos o governo Maduro, nós não achamos que aquilo possa ser apresentado como socialismo. O socialismo tem que respeitar
a democracia e a liberdade, os direitos individuais, e lá não se respeita. E quem diz isso é Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile pelo Partido Socialista, que hoje é alta comissária da ONU, e fez um relatório sobre direitos humanos na Venezuela estarrecedor. Nós lemos o relatório e concluímos diante dele que era impossível nos omitirmos em relação àquilo. Então, denunciamos o governo, deixamos claro que não apoiamos a ditadura de Maduro ou qualquer outra, e também deixamos claro que não participamos de organizações que apoiem ditaduras, por isso não temos relação mais nenhuma com o Foro. Essa posição diverge também de alguns partidos de esquerda, essa posição com relação ao governo do Nicolás Maduro. Sim. O senhor tem uma preocupação, o PSB tem a preocupação de se afastar desse discurso mais radical da esquerda, e do PT propriamente, talvez, pela rejeição que o PT tem de parcela da sociedade? Recentemente, o presidente Lula chamou o Nicolás Maduro de um democrata, fazendo um elogio ao que é condenado como uma ditadura. Para nós ele é um ditador. Para nós Maduro é um ditador e nós não apoiamos ditadura nenhuma, tem ela a cor que tiver. Não é? Porque nós acreditamos que quando se apoia uma ditadura porque ela se diz de esquerda, perde-se a moral, inclusive para acusar o atual governo de um governo que quer implantar autoritarismo no país. Como é que se condena uma ditadura aqui no Brasil e não se condena uma ditadura fora? Porque alguém que diz ter o mesmo ideário que você, porque o mesmo ideário que eu não tenho, porque eu tenho compromisso com a democracia. Nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos que essa é a verdadeira esquerda, uma esquerda que não abre mão do compromisso com a democracia, com as liberdades, e nós acreditamos que o extremismo tem feito muito mal ao Brasil. O extremismo não é bom para o país. O extremismo tem dado nisso que a gente está vivendo. E o país vive um momento péssimo. Então, me parece que apostar nos extremos não é uma boa saída. Nós temos lado, nós somos esquerda, porque nós entendemos que o principal problema do Brasil é a desigualdade. Desigualdade que se manifesta de várias formas. Desigualdade socioeconômica, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade regional. Então, como para nós esse é o principal problema, nós somos pessoas de esquerda, porque as pessoas de esquerda consideram que a desigualdade é o maior problema. Agora, nós não queremos resolver esse problema abrindo mão da liberdade. Nós não queremos resolver o problema da igualdade cerceando a liberdade. Essa é uma característica do PSB de nascimento, está no DNA do PSB. Nós entendemos o papel da iniciativa privada, do empreendedorismo, achamos que o Estado não pode fazer tudo sozinho, mas também achamos que a iniciativa privada não resolve todos os problemas sozinho. A iniciativa privada, ela é muito competente para produzir riqueza, mas ela é muito incompetente para distribuir. Ela concentra a riqueza. O papel do Estado é distribuir, criar igualdade de oportunidades, e nós entendemos que é fundamental a ética na política. Então, essas três marcas do PSB, o compromisso com a ética na política e, portanto, o combate a qualquer tipo de desvio de dinheiro público, o compromisso com a redução da desigualdade como principal problema do Brasil e em querer uma economia eficiente, sustentável, moderna, que respeite e preserve o meio ambiente, esse é o ideário do PSB. E nós estamos num processo, já termino, Júlia, desculpe, de autorreforma, que é um processo para apresentar um novo programa para o Brasil. O PSB começou esse processo no ano passado, no Rio de Janeiro. Nós estamos discutindo o nosso programa. Nosso programa tem 72 anos, é de 47. O mundo mudou muito, os problemas são outros. Por exemplo, o aquecimento global não era um problema de 47, mas hoje é um problema urgente. Apenas o presidente Bolsonaro acha que não é. Ele e mais uns poucos no mundo. Mas o mundo inteiro sabe que é um problema grave. Então, nós estamos preparando um novo programa para o Brasil. Estamos discutindo ao longo desse ano. Em março do ano que vem, vamos aprovar no nosso Congresso Nacional, Congresso do PSB, o novo programa do PSB para o país. Se houver algum nome no PSB que seja competitivo o suficiente para disputar as eleições de 2022? Eu acho que tem grandes nomes no PSB, a gente tem governadores, ex-governadores, um ex-ministro do Supremo filiado, o ministro Joaquim Barbosa. Tem muitos nomes no PSB que podem, sim, honrar o PSB sendo candidatos a presidente da República e, portanto, eu acho que o PSB pode ter uma candidatura própria. Essa é uma das possibilidades. A nossa aliança com o PDT, PV e Rede não significa qualquer compromisso para 22. O presidente do partido, Carlos Siqueira, tem dito que em 20 se faz aliança para 20.
e 22 a gente conversa em 22. Quer dizer, não há nada que nos obrigue em 20 para 22. O Joaquim Barbosa é o nome do PSB? É um nome, certamente. Infelizmente, ele não quis, por razões pessoais, ser candidato nosso a presidente da República em 2018. Eu não tenho a menor dúvida hoje de que ele teria vencido as eleições, mas, evidentemente, que a privacidade, a individualidade de cada um deve ser respeitada. Ele entendeu que não era o momento dele, mas eu não tenho a menor dúvida de que, se ele quisesse, se ele desejasse, o partido teria uma grande honra de apresentá-lo para o país em 22, ou outro nome, se ele não quiser, porque tem grandes nomes no PSB. O senhor apoiaria a candidatura do ex-presidente Lula, embora hoje ele seja impedido de disputar as eleições pela lei da ficha limpa? Eu acredito que aquilo que aconteceu na Argentina precisa acontecer no Brasil. É preciso entender que, às vezes, é a hora de dar a vez a outras pessoas, a outros partidos, para poder vencer as eleições. A ex-presidente Cristina Kirchner teve um gesto muito bonito, um gesto de grandeza, de, mesmo sendo a primeira colocada nas pesquisas, ela percebeu que ela podia ser a primeira colocada no primeiro turno, mas ela jamais venceria o segundo turno pela rejeição que ela carregava. E por isso ela decidiu ser a vice-presidente do atual presidente. De forma que eu acho que talvez esse gesto seja necessário aqui no Brasil para tirar o país desse fundo do poço. Talvez até, se a gente tivesse feito isso antes, a gente não chegaria onde chegamos. O apresentador Luciano Huck é uma opção? Eu acredito que para o PSB, não. Eu acredito que é fundamental ter alguém que tenha compromisso com essa visão de mundo que nós temos, e acho que é uma visão de mundo diferente do apresentador Luciano Huck. Eu acho que ele tem as suas qualidades, é uma pessoa que tem muitos talentos, mas, a meu ver, não representaria bem o ideário do PSB numa eleição presidencial. O senhor citou alguns nomes do PSB, o senhor é um deles? Não, eu sou um parlamentar do PSB, tenho uma grande honra de ser líder de uma bancada que é coesa, unida, aguerrida, e que vai ser o maior osso duro de roer para o Bolsonaro no seu autoritarismo, na sua tentativa de impor o cerceamento das liberdades, a censura, os ataques à imprensa, à cultura, ao meio ambiente, aos direitos humanos. Então, eu estou muito animado com esse ano pelo que nós temos na frente. Eu tenho uma bancada lá muito qualificada, né? Ser líder dessa bancada para mim é uma honra enorme. São 31 deputados extremamente qualificados, sérios, honrados, competentes, com várias especialidades, e essa bancada vai dar muito trabalho para o autoritarismo do Bolsonaro. Eu tenho certeza que vai ser o osso mais duro dele esse ano. O senhor pensa em se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro neste ano? Nesse ano eu não penso. Eu, sinceramente, tenho muito claro para mim que o Brasil vive um momento muito difícil. As tarefas que o meu partido tem me dado são tarefas nacionais, a eleição agora para líder da bancada. Eu acho que o Brasil está num momento muito crítico, e eu acho que, nesse sentido, a contribuição maior que eu posso e devo dar nesse momento é no plano nacional. Portanto, eu não pretendo ser candidato, não serei candidato nesse ano nas eleições do Rio de Janeiro. O PSB quer ajudar a construir uma ampla aliança de uma frente que consiga escolher uma candidatura progressista, que consiga impor uma derrota muito dura a Bolsonaro. Isso é fundamental, que os progressistas se unam para impor derrotas a Bolsonaro nas capitais, salvar as cidades da gente que precisam de gestões competentes, e para isso é importante escolher nomes que tenham baixa rejeição, a menor rejeição possível, para poder levar esses nomes ao segundo turno e vencer as eleições nas capitais. É isso que a gente está procurando construir no Rio. Mas no Rio já está colocado o nome do Marcelo Freixo. Esse é um dos nomes colocados, é um nome bom, certamente, é um nome que tem suas qualidades. Tem também o nome da Marta Rocha, que é deputada estadual pelo PDT, uma delegada, que tem um alto índice de intenção de voto também. É um partido desses, que faz parte desse grupo com os quais a gente tem se reunido. Foi colocado também o nome do Eduardo Bandeira de Mello, candidato pela Rede Sustentabilidade, pré-candidato, ex-presidente do Flamengo, fez uma gestão também muito competente no clube, que tem dado resultados até hoje. Então, são vários nomes bons que o Rio de Janeiro tem, é preciso analisar qual é o nome que tem mais capacidade não de chegar no segundo turno. Essa aqui é a pergunta fundamental. Não é quem está mais perto do segundo turno, é quem tem mais chance de vencer o segundo turno, para evitar que aconteça o que aconteceu em 2018, onde a gente colocou um candidato progressista no segundo turno, que era quem estava mais perto e foi quem conseguiu chegar, mas que foi quem perdeu, talvez pela rejeição que o PT enfrentava nas últimas eleições.
Em São Paulo tem o Márcio França. Em São Paulo, o Márcio França será candidato do PSB, tudo indica que o PDT apoiando, me parece que nos próximos dias aí esse apoio vai se confirmar, portanto, o Márcio França vai ser uma candidatura bastante competitiva do PSB em São Paulo e com apoio do PDT. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente queria fazer ainda mais perguntas, mas a gente precisa encerrar a entrevista. Eu agradeço a sua participação, deputado. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Guilherme. Muito obrigado, Júlia. Eu queria agradecer a oportunidade, ao Guilherme também, pelas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada. E encerramos por aqui mais uma edição do programa de entrevistas Folha UOL no estúdio, aqui em Brasília. Obrigada. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.